E toda essa explicação que a gente trouxe aqui de como é que é esse panorama fora de campo do Botafogo, né? A situação de troca de honor, né? De dono e tudo mais. O torcedor, quando a gente falou que ia vir aqui, né? No direct, uma galera mandou, né? E o time, assim, hoje, perspectiva do time do Botafogo ainda para essa temporada. Técnico, é o Belão, vai chegar... Como vai ser a gestão do futebol? O Alba assume, de alguma forma, e já escolhe uma figura que vai ser a cara do futebol, um CEO... Essa é a maior polêmica atual. Quer falar, Bandeira? Aí? Porque veio aí, Paulo, eu fiquei com... Eu fiquei todo mundo ficou com pena do Bonamigo. Coração. Tá confirmado, Bonamigo? A situação do Bonamigo. Não, o Bonamigo desistiu. Né? Desistiu. Bonamigo, pô, porque a gente falou aqui. Foi sacanagem. Bonamigo devia estar assim na casa dele, assim, ó. Bonamigo. Não, Imagina. Com o Como é que é? Vai lá, Betão. Tava lá com o Félix, tranquilo. Quem? Félix, o gatinho. Aí, pai... Ele viu o JP, é amigo dele, já trabalhou várias vezes no Boa Vista. O JP... Vai me chamar, pô, de repente começou a... Boa Vista tá sem técnico. Preparação do Carioca. Bonamigo aceitou sem nem perguntar quanto ia ganhar. Aceitou porque é convocação. Não, e na cabeça dele, vou pro Boa Vista. Não. Botafogo, Bonamigo. Novo investimento, novo investidor. Pô, tamo com tudo aí, um pica grossa, você lá de frente, o Bonamigo. Poxa, meu Botafogo, mano. Aí ele desligou assim, pensou, pô, mano. Vou aceitar. Voltei pra vitrine, né? 10 minutos invasão de conta, filho da puta. Foi uma loucura. A mulher dele pergunta, que é isso? Eu tô... Cara, a internet, ela é complicada. Cara, JB... Não vai dar. Se quiser um Boa Vista, eu pego aí. O Botafogo, amigo. Pô, não vai rolar. Matar, irmão. Não dá. É por aí. Foi uma loucura, então. Boa representação, Betão. Só pra entrar nisso, então, só pra complementar e até, de repente, concluir aqui sobre o JP, o De Alba foi falar com ele, você perguntou, então aí convenceram o De Alba? Sim, porque a ideia do JP também já era conversar com ele, só que a SAF fechava as coisas da SAF. O social tinha que fiscalizar, muitas vezes não fiscalizava. Na época do Durcésio, isso foi uma reclamação muito grande. O Durcésio já até pediu desculpas pra torcida. Falou, deveria ter fiscalizado mais e melhor, e não fiscalizei. Virei amigo do Textor, pediu desculpas. Já falou isso. O ex-presidente, ele falou, ele já pediu desculpas por não ter fiscalizado da maneira adequada. Ele falou isso em algum momento. E o JP entrou ali como presidente, tinha que ter fiscalizado melhor também, mas aconteceu tudo o que aconteceu. Então ele já tinha a ideia também de conversar com o De Alba quando a GDA conversou com o Botafogo. E aí o presidente do Botafogo foi muito hábil em manter o Textor, o Manel falou, manter o Textor aqui, negociar com a GDA e até com outras, e fechar com a GDA. Mas a ideia de gestão de futebol da GDA ainda não está muito clara, por alguns motivos. O Gabriel De Alba entende de futebol de uma maneira. O Textor gostava muito de se meter em futebol. Antes de chegar aqui, ele estava já no Crystal Palace. A gente falou sobre Eagle, Lyon e Molenbeek, mas ele tinha um percentual no Crystal Palace, um percentual importante. E antes de sair, foi campeão da Copa da Inglaterra em cima do City, ali, o último ato, junto com os outros investidores. Então ele se metia muito no futebol, entendia de scout, assim, de montagem, que ele chegou ao Brasil. Qual é o melhor head scout do Brasil? É o que montou o Galo, campeão de 21, o Alessandro Brito, campeão brasileiro da Copa do Brasil. Buscou o Alessandro Brito. Não, tem muitos acertos. Teve muitos acertos. Então ele se metia. O De Alba não é esse cara. Só que o Marcelo Clauri, sócio do De Alba, o Manel já falou, tem percentual em alguns clubes importantes, né? O Girona é do Grupo City, New York City também, o Bolívar, porque ele é boliviano, também é um clube importante. É uma parceria diferente, mas tá construindo um estádio lá. Em La Paz, agora um estádio bonito para 20 mil pessoas. Então ele tem uma entrada muito grande no futebol. Só que ele não pode assinar, porque o Bolívar, Libertadores, Sul-Americano, Botafogo também. Conflitos de interesse. Aí tem Grupo City, aí tem um Bahia aqui do Grupo City, tudo isso. O De Alba é quem assina. E como o De Alba vai chegar ao futebol do Botafogo? A minha expectativa era a seguinte: ia chegar com o João Paulo, mas ia ser direcionado para os profissionais que estão no futebol do Botafogo hoje.
Iglesias é o CEO do clube. É o CEO hoje que está lidando muito com recuperação judicial, está acertando bastante em outras áreas. É CEO, não é o diretor de futebol. É o diretor geral da SAF. É bom que nem decida tanto no futebol, porque ele está envolvido em tanto problema. Era o Tairo. Botafogo tinha que ter um CEO da bola. Eu sempre falei isso na época do Tairo também. Porque o Tairo e o Textor, eles tinham um modus operandi, por exemplo, de não pagar empresários, como eles não pagavam outros agentes do meio do futebol, para depois negociar na justiça com deságio. Só que empresário, meu amigo, o futebol tem as peculiaridades. Você não paga o empresário, você deixa de trazer. Quer trazer o André, não vem, vai pro Flamengo. Quer trazer outro, vai para outro clube. E quer que o Danilo fique, mas ele quer ir pro Palmeiras, o empresário em cima. A gente sabe como funciona. Era um erro grande essa questão de não pagar. E se tivesse um CEO da bola na época, o CEO ia falar, olha, não, no futebol é diferente, o empresário você tem que pagar. Então, o Botafogo precisa desse CEO da bola. O Iglesias é o CEO geral do clube. Aí você tem o diretor de futebol, que é o Léo Coelho. Você tem o Dave Bandeira, que foi responsável por essas saídas. Foram importantes agora pro Botafogo. Ninguém sentindo falta dos jogadores que saíram. E o Botafogo deixa de investir aí por mês em folha salarial cerca de 6 milhões de reais, claro. Chegaram os outros, aí você tem que calcular quanto o Botafogo está gastando ou investindo nos que chegaram. O Dave Bandeira, o Léo Coelho, o Bruno Noss, que é agora o Head Scout, ele trabalhava no Scout desde a chegada do Alessandro Brito. O Alessandro Brito saiu e o Bruno Noss hoje assumiu o Scout. Eu esperava... onde agora, o Brito? Foi pro Crystal Palace. Porra. Ele tinha... Por que será? Botafogo, inclusive, começa a cair um pouco com relação a scout quando o Brito deixa de ser o head scout e passa a ser diretor esportivo e braço direito do Textor. A partir dali deu muita coisa errada mesmo. A partir dali o Botafogo teve muito problema, algumas tomadas de decisões ruins ali na gestão. Juan Cruz, não. Esse aí é o principal. Esse é o principal. Natan Fernandes. Cadê o Natan Fernandes? Foi pro Ludogorets. Empréstimo com opção ou obrigação de compra. E o Juan Cruz é um... O Juan Cruz Vou ter que falar do caso Juan Cruz. Botafogo. Não, tinha com o Juan Cruz, eu lembro. Elias Manuel. Coisa do Textor. Teve Mastriani também, tá? Mastriani. O Juan Cruz é o seguinte, galera. Juan Cruz não tinha tido uma boa performance no Santos, no Vasco, foi vendido pro Ludogorets, fez gol lá na Bulgária, o Botafogo achou de bom tom gastar 8 milhões de euros, 50 milhões de reais na cotação da época para trazer um jogador que não tinha se provado. Trouxe o Juan Cruz do Ludogorets. É claro que ele não iria jogar bem, não jogou bem. Isso na gestão do Textor com o Alessandro, já que eu elogio muito o trabalho dele de head scout, mas como diretor esportivo não gostei. Sintetizando, trouxe o Juan Cruz, 50 milhões de reais. O Juan Cruz não foi bem, claro, o Botafogo não pagou. Emprestou o Juan Cruz para um time da MLS. Não foi bem, voltou, e o Botafogo entrou no transfer ban da FIFA porque não pagou o Ludogorets pelo Juan Cruz. Mas isso aconteceu quando o Juan Cruz já estava emprestado pelo Botafogo ao próprio Ludogorets. Então ele está agora lá na Bulgária, o Botafogo entrou num transfer ban, já saiu de todos, vão entrar na recuperação judicial, mas o Juan Cruz foi esse tipo de negociação, é muita loucura, cara. Então ele tá lá e pode ser que... Já tá fazendo gol de novo, e pode ser que o bulgarão. Isso, que o Ludogorets compre o Juan Cruz. Ele se encontrou, é o lugar pra chamar de CEO, né? Isso, pode ser que o Ludogorets compre novamente o Juan Cruz. O nível dele, porra. Fica isso. Caraca, a gente discutiu aqui, porra. Que vieram uns nomes que assim, beleza. O Jefinho tá na China agora, tá começando a jogar bem. Tem jogador que tem que entender, assim, com toda humildade. Eu, se fosse jogador, eu ia entender qual é o meu nível. Lógico. Eu ia adorar morar na Dinamarca, fazer 7 anos, 10 anos de Dinamarca. Midland, né? Meu irmão, tu muda a vida da tua família, irmão. Tu tá na Dinamarca. Você vai realizar seu sonho de ser jogador de futebol. É lógico que tu não, profissionalmente. E quem sabe até tu se naturaliza e joga por lá. Tu não vai jogar na Série A do Campeonato Brasileiro, pô. Meu amigo. Pois é. Mas aí, o Botafogo tem essa galera hoje comandando o futebol. Eu esperava o Gabriel de Alba sendo apresentado pelo JP para esse pessoal. O JP não fez... claro que ele apresentou, o de Alba conhece todo mundo. Aliás, uma informação legal que eu apurei lá
quinta-feira, depois do jogo contra o Cienciano, na imprensa, mas com gente do Botafogo, é que os jogadores gostaram muito do De Alba e todo mundo que trabalha no futebol do Botafogo. Mesmo com aquele cabelo penteado, sempre da mesma forma. Isso, mesmo mas não é Iá. O Manel teve com ele. Não é. Teve uma Posso época... atestar. Teve uma época que eu comecei a pensar, cara, eu conheço o Manel, será que o Manel também é Iá? Do lado do De Alba, mas não. Ele e De Alba juntos. Ele e De Alba juntos, mas De Alba não. sendo com a cara assim. O grupo gostou muito dele. Isso. Falaram sobre... Mexicano, né? Falaram sobre... mexicano, fala português igual o Kiko, né? Fala É português mesmo, igual o é. Que isso, o Kiko. Fico forçando a falar um pouco. Ele tava lá com o filho dele, com o sobrinho dele também, um bastidor legal essa. Sim. Chegou, eles com o moleque do lado da Fúria ali. O do cabelinho não é o filho do cabelinho, que foi o mais viral. É o sobrinho. O sobrinho dele. Tava lá na Fúria. É um moleque já, meu irmão. Cara de porradeiro. Quinto Canil. De Tijuana. O moleque, O canil de Nova York, né? Canil New York. New York, é. Aí me falaram que ele chegou cumprimentando todos os jogadores já, chamando pelo nome. E assim, por pouco tempo que ele ficou aqui, chamando cada jogador pelo nome. Então isso é legal. Mas eu esperava isso, ele sendo apresentado pelo JP e lidando diretamente com o futebol do Botafogo durante um tempo. E aí depois ele colocaria alguém dele, e aí tem que demitir alguém, tirar algum diretor, manter. Isso aí seria algo posterior. Só que o que o JP fez? O JP ganhou a confiança do Gabriel De Alba e acabou falando, não, deixa eu montar aqui num primeiro momento esse corpo de transição, que é até importante que tenha um corpo permanente, porque realmente o Botafogo não demitiu o Franklin, isso o JP falou na entrevista pro Manel, entre um jogo e outro, né? Do Cienciano e do Vitória, porque não tinha ninguém para trabalhar. Então é importante que você tenha um profissional ali, um profissional permanente, como já foi o Caçapa, foi auxiliar permanente, o Fábio Matias também foi esse cara durante um período. O Marcelo Fera é fera mesmo, ele é muito bom. É verdade, a galera... Ele é muito bom. Tem os profissionais de futebol que fala Marcelo Fera. Aí a galera vai falar, pô, o Fera teve aqui com a gente. Teve aqui. Eu já fiz pergunta pra ele em coletiva cobrindo o Flamengo, pô. Sim, ele, na época lá do Joel, auxiliar. Ele Renato, agora muito tempo. tempo. O problema não foi Marcelo Fera. Flamengo, Grêmio, porra, o cara tá... Ele é um excelente auxiliar, pô. Sim, é muito bom mesmo. E conhece muito de futebol. Por que a torcida, grande parte dela, ficou chateada? Não foi pelo Marcelo Fera, ou até pelo Bonamigo. Foi pelo modus operandi. Porque ali pareceu que o social, nessa transição, está ganhando um protagonismo que ninguém mais esperava. E viralizou a entrevista do JP no TF lá, né? Que foi aquela entrevista onde ele cita... De um ano pra cá. Que cita os três ali, né? O Fera, o Ronaldo Torres e o Bonamigo. Bonamigo, isso aí. Então, e aí a galera, pô... Ele tá aparelhando o clube. Ele tá colocando o pessoal do social, e agora, o que a torcida pensa? O social vai mandar no Botafogo. E o social, gente, é um trauma pro Botafogo. A dívida bilionária começou lá no social. O Botafogo teve que virar SAF e vender pro Textor, porque o social tava gerando receita de 150 milhões com a dívida de 1 bilhão. Então não tinha como gerir o futebol do Botafogo dessa maneira. A torcida caiu em cima com razão, ao meu ver, com todo respeito ao João Paulo, respeito muito, respeito ao André Silva, um amigo, assim, cara sensacional, vice do Botafogo hoje, do social, do clube associativo. Assim como eu respeito De Alba, embora não conheça, mas a torcida acredita que tem que ser uma gestão profissional no futebol também. E aí você perguntou como vai ser daqui pra frente? Isso ainda não está definido. O Rodrigo Belão vai comandar o time hoje. A informação que eu tinha é que ele comandaria hoje. Eu ouvi de uma pessoa da SAF. Vai comandar segunda-feira. A partir daí, tem que perguntar pro novo gestor. Só que agora tem informação dando conta de que ele vai comandar o time hoje contra o Flamengo, no domingo que vem, e contra o Palmeiras, que são os jogos na sequência, e essa molezinha pro Botafogo fazer 9 pontos sem tomar gol. Tranquilo. Com o Rodrigo Belão, que é o técnico do Sub-20, e faz um baita trabalho. Qual o risco do Botafogo? Quais os riscos que o Botafogo corre hoje? Do Belão ser queimado, porque ele é um profissional jovem, ele tem muita experiência no futebol, e no futebol de base já está há muito tempo aí, mas se ele perder 2, 3 jogos, ninguém vai olhar o adversário. E depois ele pode voltar para a base, fazer um grande trabalho,
que no momento dele assumir, muita gente vai falar, não, Belão teve muito problema lá quando assumiu daquela vez, não pode mais ser o treinador profissional. Esse é um risco. O outro grande risco, você perder alguém fundamental na base hoje do Botafogo. Que isso não aconteça, né? Que ele, assim, independentemente do trabalho no profissional... Eu não acredito em demissão do Belão. É isso. Eu não acredito. Não demitam o Rodrigo Belão. Eu também não. Do clube, não. Mas há uma possibilidade dele permanecer e ele vai... A questão agora ele vai ser avaliado nesses 3 jogos e a partir daí o Botafogo vai ou não contratar um novo treinador. Qual o perfil do novo treinador se o Belão voltar pra base? Ninguém sabe. Sim. Esse ano ainda? Sobre isso daí, né? Esse ano ainda. Sobre isso daí tem, que assim, são várias as camadas, são várias... Muita coisa pra gente destrinchar aqui. Eu tive a oportunidade de assistir o jogo ao lado do Gabriel de Alba na eliminação contra o Cienciano e conversei com muita gente. Encontrei com o Belão pessoalmente, por exemplo, entendeu? Encontrei com o Léo Coelho pessoalmente também. Então, fui conversando com toda essa galera, né? Eu nem tinha falado isso direito aí nos meus canais, mas posso dizer, eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o Gabriel de Alba por 40 minutos, né? E depois ainda assisti o primeiro tempo todo com ele. O segundo tempo já foi uma coisa que eu já estava conversando também com outras pessoas, assim, porque não tinha mais muito que conversar. Tudo que eu queria ter falado, já tinha falado, ele também já tinha me respondido. Eu falei muitas coisas que o torcedor gostaria que fossem ditas a eles. Vocês ficam falando o tempo todo, porra, Manel, fala isso, fala aquilo. Inclusive, foi engraçado que tava lá no estádio, as pessoas olhavam pro camarote e me viam lá, né? Ficavam dizendo, ô Manel, fala pra ele, fala pro mexicano, Manel, mandar o Cabral embora. Enfim, o pessoal brincou muito com essas situações no estádio. Cara, o que dá pra dizer, assim, que eu consegui escutar dele, né? Primeiro, ele o tempo todo, assim, ele foi muito enfático no começo do nosso diálogo, dizendo assim, cara, o pessoal precisa ter calma. Absolutamente nada vai ser construído da noite pro dia. Tá muito claro pra mim que essa galera que foi apresentada agora é uma galera, assim, corpo de bombeiros. Vieram